Aqui, gente, é o tão sonhado visto americano. Olá, pessoal, eu sou a Karina Lauro e esse é o meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a aprovação do meu visto americano, gente! Depois de 3 vezes sendo negada, eu vim aqui pra contar pra vocês o que a gente fez. Nós tiramos o nosso visto, eu e meu esposo, em agosto de 2023. Então eu vou contar pra vocês atualizado o que a gente fez de diferente das 2 primeiras vezes que a gente tentou tirar o visto e foi negado, pra agora, e quais foram as perguntas que fizeram pra gente. E sem enrolação, eu já quero pedir pra vocês, me segue aqui, porque eu vou trazer mais dicas pra vocês. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Bom, gente, hoje é dia 16 de novembro e eu estou gravando esse vídeo porque eu estou com as minhas passagens compradas pra Disney. Então eu fiquei tão feliz, gente, que eu resolvi gravar o vídeo pra contar pra vocês como foi a aprovação do nosso visto, o que deu errado, pra que vocês possam talvez ter uma ideia, se o caso de vocês for parecido com o nosso, para tentar solucionar e tentar reverter e conseguir seu tão sonhado visto americano. Bom, nós tentamos tirar nossos primeiros vistos em 2019. Nós tentamos tirar o nosso primeiro visto em setembro de 2019, né? E lá, naquela época, a gente tinha acabado de montar a nossa empresa, né? Em 2017, tínhamos pouco tempo de empresa. E um dos fatores que hoje, sendo aprovada, eu vejo que contribuíram pra gente não ser aprovado. Primeiro foi o fato da gente ter contratado uma assessoria, mas não ter tido uma troca com essa assessoria. Eles mandam, né, sempre quando a gente contrata uma assessoria, eles mandam um formulário pra você preencher lá com todos os seus dados, com a sua renda, enfim. Na época, a gente nem declarava imposto de renda, nem eu, nem meu esposo. E quando ela falou sobre a comprovação de renda, ela disse que era bom a gente declarar esse imposto. E a gente fez essa declaração às pressas e atrasado. A nossa declaração, a gente fez o valor mínimo, meu marido fez no caso, né? Porque como a gente não tinha entendimento sobre essa questão de imposto, ele colocou o valor de 2.500, que era para ser declarado sem ter que pagar, né? Para declarar como isento. E aí só pagou a taxa lá que tem que pagar pra contadora que fez. Só que, gente, hoje, quando a gente aprovou o visto, a nossa assessoria, que agora foi uma nova assessoria, que eu vou deixar aqui pra vocês também na legenda, nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o nome da assessoria, que foi a Univistos. A Fernanda, gente, ela é impecável. Além dela fazer todo o preenchimento do formulário, ela faz a análise. E ela sentou com a gente pra falar assim, não, isso aqui tá errado, tem como você fazer de outra forma. E um exemplo foi a questão do imposto de renda. Porque hoje meu marido declara o imposto de renda maior, só que a nossa renda em 2023 foi bem maior do que a declarada no caso referente a 2022. E ela disse que imposto de renda serve como comprovação, mas o seu extrato bancário também serve. Então, de repente, se você movimenta muito a sua conta, né, essa movimentação é um artifício para você poder colocar a sua renda alta, que foi o nosso caso. Ela analisou os extratos e ela viu que nossa renda era bem superior ao que a gente declarou no ano passado, em 2022. Então ela falou, não, vamos fazer a renda familiar em X, que era muito maior do que a gente declararia se a gente fosse se basear pelo que a gente declarou no imposto de renda. Então a sua movimentação bancária, ela também serve como comprovação de renda. Então se você movimenta bastante sua conta, faça aí uma média. Claro, né, gente, que a gente contratou assessoria justamente para dar essa orientação pra gente. Se vocês tiverem oportunidade, também façam, porque é esclarecedor. Outra coisa que a gente não tinha em 2019 e que a gente teve agora em 2023 foi a questão da viagem. Porque uma das perguntas que fizeram as 2 vezes que a gente tentou tirar o visto, em setembro de 2019, depois em novembro, que é uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá, gente? Se você for negado, não tente tirar o visto muito rápido, né? Igual a gente tentou, a gente tava desesperado, porque a gente queria muito viajar. E aí, a assessora, né, que fez a nossa primeira lá, ela disse que não teria problema a gente tentar novamente. Então a gente tentou em setembro de 2019, foi negado, e em novembro a gente tentou de novo. E o que tinha mudado? Absolutamente nada. Só que o fato de a gente ter sido mal orientado fez com que a gente gastasse dinheiro 2 vezes e ser negado novamente.
Então a gente decidiu nessa vez viajar para fora do Brasil, porque foram uma das perguntas que fizeram, né, as cônsuls que avaliaram a gente em 2019, fizeram muito essa pergunta. Porque eu vi muitas pessoas falando que eles levam em consideração se você já teve experiência fora do Brasil, porque a maioria quer viajar, né, quer conhecer, mas que é justamente a primeira viagem para os Estados Unidos. Então, às vezes, né, pode ser que eles levem em consideração isso. E nós fizemos uma viagem em agosto, no começo de agosto, um mês antes da viagem, da entrevista no consulado americano. E a gente foi para o Chile, fizemos uma viagem com as nossas 2 filhas, nós temos 3 filhas. Fizemos a viagem com elas 2, que também foram negadas da primeira vez, né? E essa foi uma pergunta que a cônsul fez nesse visto. E quando ela perguntou, a gente tinha lá para responder, e ela perguntou 3 vezes a mesma coisa. Ela perguntou para onde nós iríamos, né? E se nós já tínhamos ido para fora do Brasil. A gente falou que sim. Ela perguntou para onde, a gente falou para o Chile. Depois de algumas perguntas, ela perguntou de novo para onde vocês foram mesmo. E pesquisando. Outra coisa, gente, eles olham as redes sociais, tá? Tanto que no formulário, quando você preenche, eles colocam as redes sociais para você colocar. Então, se você já viajou para fora, coloque viagens, coloque foto, deixe destaques, para que eles possam, né? A gente não tem essa informação concreta, mas muitas pessoas já confirmam e no formulário eles pedem para informar. Então, se você tiver feito viagens, também se você tem seu trabalho, coloque lá bastante foto do seu trabalho, porque eles também, como eles hoje avaliam, né, as redes sociais, as fotos são provas sociais de que você realmente executa aquele determinado trabalho que você colocou. Um dos fatores também, eu trabalho com meu esposo, a gente tem um salão de beleza. E vocês sabem que a nossa profissão é uma profissão autônoma, né? A gente tem uma empresa. Na época, a gente colocou lá que a gente tinha o mesmo salão, só que só trabalhava eu e ele. Então, automaticamente, gente, é muito visado que a gente pode sair, largar o nosso negócio aqui e construir lá. Só que hoje, a gente tem Só que hoje a gente criou a nossa própria marca de beleza, de cosméticos. Então, a gente também é cabeleireiro, também vende produtos, né, de cosméticos que a gente lançou a nossa marca. E a gente colocou isso na DS. E nós também damos curso para profissionalizar ou para capacitação de outros profissionais. Então, isso é uma coisa que a gente colocou lá. E ela perguntou o que a gente fazia. A gente respondeu. Eu respondi que eu era colorista. Eu também era especialista em alisamento. Eu ministrava cursos para formação de outros profissionais. E ela foi lá digitando. A mesma coisa meu esposo. A outra pergunta, que no caso a gente optou por não fazer o visto para as nossas 3 filhas, porque a gente ficou com medo de ser negado, e aí se fosse negado, a gente perderia todas as solicitações de visto que a gente pagou, igual foi em 2019. A gente fez para mim e para o meu esposo. E aprovados, a gente faria para as crianças. Fizemos lá a entrevista e a cônsul perguntou, mas vocês têm filhos? E a gente colocou, sim, temos filhos. E ela perguntou, eles não vão viajar com vocês? A gente falou, sim, assim que o nosso visto for concedido, a gente vai dar entrada no visto delas. Aí ela, ok, continuou preenchendo. Perguntou se a gente tinha casa própria, e como a gente não tem uma casa própria, né, no nosso nome, a nossa casa é herança, a gente disse que não, que nós morávamos de aluguel. Aí ela continuou digitando. O mais importante é você manter a calma e não tentar inventar. Porque titubear, gente, foi uma coisa que a gente fez na outra entrevista. A gente estava muito nervoso e a gente também tinha levado as crianças. E isso fez com que a gente tentasse justificar as nossas respostas. Eles não precisam, tá? A mesma coisa é a questão da renda. A gente colocou a renda lá e a gente tinha todos os documentos. A gente não abriu documento nenhum para eles. A gente só disse que a nossa renda familiar era de X e que a gente tinha os documentos caso ela precisasse. Ela disse que não precisava. Outra pergunta que ela fez pra gente, além da viagem, foi a questão do tempo que a gente ia ficar, qual a localização que a gente pretendia viajar, qual o lugar que a gente pretendia viajar, e a gente falou Orlando, na Flórida. A gente disse que ia ficar 7 dias, porque a nossa assessora avaliou, né, a nossa renda e disse que para uma família com 5 pessoas, o ideal era botar que fosse 7 dias, a nossa primeira viagem. E
Também lá no consulado, eu sou do Rio de Janeiro, nós fizemos a opção de ir para São Paulo, que era a data mais próxima. A gente deu entrada em maio e a nossa entrevista foi para agosto, porque tava demorando bastante. Mas lá em São Paulo, gente, eu achei muito mais tranquilo do que fazer aqui no Rio. Outro detalhe é que eu não prestei atenção na fila. Enquanto eu estava na fila, eu fiquei fazendo a surda, sabe? Pra não ouvir. Porque, gente, na primeira entrevista eu tentava ouvir todas as conversas, porque são vários boxes, né, pra entrevista. E você consegue ouvir a conversa das pessoas enquanto você tá na fila. E isso é muito ruim, gente, porque você vai se baseando no caso das pessoas. Tem gente que entra na fila, marido e a mulher é aprovada e o marido não. Então, assim, é um nervosismo desnecessário. Então, eu me mantive, assim, concentrada. E como eu escuto as coisas com muita facilidade, eu coloquei a mão no ouvido e fiquei com a cabeça baixa até me designarem pro meu guichê. Chegando no meu guichê, eu tentava olhar pro céu. Lá em São Paulo, ele é aberto, não é igual ao consulado aqui do Rio. Ele é aberto, né? E eu tentava olhar pra fora, assim, focar fora a conversa que as pessoas estavam fazendo ali diretamente com o cônsul, pra eu não ficar abalada. E isso funcionou, porque na hora da minha entrevista, eu não tava com um monte de expectativa na minha cabeça, porque eu tava ouvindo a conversa dos outros. Eu tava focada só em responder aquilo que ela perguntava. Se ela perguntasse pra mim, eu respondia. Se ela perguntasse pro meu marido, ele respondia. E a gente combinou, porque da primeira vez a gente se embolou um pouco, os dois tentando responder ao mesmo tempo, que se ela fizesse a pergunta específica pra a pessoa responderia. No caso, se ela fizesse pergunta específica pra mim, eu responderia. E se me fizesse pergunta específica pro meu marido, ele responderia. E se fizesse a pergunta pro casal, eu responderia, porque eu sou mais fácil e didática pra poder falar. Então, funcionou dessa forma. E aí, gente, ela digitou, até que ela pegou os 2 passaportes e colocou numa caixinha. Eu não sabia se ela ia falar que foi negado, porque lá aqui no Rio, bota na caixinha e enfia debaixo do negócio. Ela colocou na caixinha, num depósito assim, e ela falou: parabéns, seus vistos foram aprovados. E, gente, não tem sensação mais incrível do que esse momento. Eu aguentei o choro, porque eu já queria chorar ali pra agradecer a ela. Aí eu falei: obrigada. Peguei o papelzinho, né, porque não vem o passaporte, fica com eles pra eles emitirem o visto. E viemos embora. Então, assim, gente, e chorei o caminho todo até voltar pro hotel. Então, assim, manter a calma, tentar ser o mais claro possível. A nossa assessoria, ela faz uma entrevista com você, videochamada. Então, eu e meu marido, a gente botava as nossas dúvidas e ela explicava cada detalhe e o que a gente deveria falar em cada situação. Então, assim, quem tiver a oportunidade, eu vou deixar o contato aqui da Univisto para vocês, porque é bem esclarecedor, sabe? Não é só o agendamento e a preenchimento da DS, eles avaliam tudo no geral. E as nossas filhas, a gente já tá dando entrada agora, porque com o nosso visto aprovado, como elas não precisam de entrevista, é só mesmo o CASV que elas precisam passar, né? Se vocês talvez tiverem filhos e tal e quiserem fazer dessa forma, foi uma forma que a gente fez e deu certo pra gente, tá? E no mais, manter a calma, a gente viu muito vídeo, né, aqui no YouTube, cada um falava de uma coisa, mas na hora, gente, cada caso é avaliado de uma forma. Não tentar também criar ideias mirabolantes para poder explicar a cônsul, ela vai se basear no que tá na DS e se você vai responder de acordo. E outra coisa, em 2019, a gente preencheu a DS, mas a assessoria preencheu a DS de outra forma e não passou pra gente. Então chegou na hora, já tinham passado uns 2 meses, né? Chegou na hora lá, a gente não sabia, porque a gente não tinha tido essa videochamada que a gente teve igual agora com a Univistos. Então, assim, é bem esclarecedor quando você vai com a sua mente bem alinhada no seu caso. Não se envolva com os outros casos, não se envolva com outros pensamentos, foca no na sua estratégia, sabe? No seu caso em específico. Nós optamos por viajar para fora porque a gente achou que isso ia ser relevante e contribuiu, né? A gente conseguiu alcançar nosso tão sonhado visto.
E é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida pro próximo vídeo, manda aqui que eu vou refazer vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo. Espero vocês, espero que vocês tenham boas notícias. E minha viagem já está agendada para 2024, gente. E eu tô muito feliz com essa realização. Eu sei que é o sonho de muitas de vocês. E eu espero poder ter contribuído aí para ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Um beijo, fiquem todos e até logo. Um beijo e até logo. Bye!